Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e a mais um vídeo do Diário do Intercâmbio. Dessa vez é para semana 20. E estamos agora nos aproximando do final do meu segundo semestre aqui na França. E por causa disso esse vídeo está atrasado, porque a última semana eu tive que estudar bastante para a prova que eu tive ontem, que foi segunda-feira, dia 20. Então, por isso que esse vídeo está atrasado. Enfim. Semana passada, que foi do dia 13 até o dia 19, eu tive algumas aulas, como sempre, na segunda, quarta, quinta e sexta. Na segunda eu tive 4 horas de modelagem de elementos finitos, que foi a continuação do nosso projeto, que finalmente acabou. Esse projeto aqui, caso vocês não se lembrem, eu comentei sobre ele nos últimos 2 ou 3 episódios aqui do Diário do Intercâmbio. E esse projeto a gente tem trabalhado nele há muito tempo e ele finalmente chegou ao fim com um relatório de 13 páginas. Então, finalmente isso acabou. Mas nessas 4 horas a gente trabalhou nesse projeto e de manhã eu não tive aula. Essa semana, essa semana aqui, além de ter sido uma semana que eu estudei muito, também foi a semana que o meu irmão veio me visitar. Ele chegou aqui no domingo, dia 12, e foi embora na segunda-feira, no dia da minha prova, dia 20. Então ele ficou a semana inteira aqui. Infelizmente eu não pude sair muito com ele por causa dessa prova que eu tinha no dia 20, que inclusive foi uma prova que eu fui muito mal. Mas não tem problema, porque eu estou acostumada a ir mal nas provas aqui, porque as provas aqui são um pouco diferentes das provas do Brasil e eu não peguei o jeito delas ainda. Mas, dito isso, na segunda-feira eu pude aproveitar e dormir um pouco, porque eu não tinha aula de manhã e eu só tive essas 4 horas aí no final da tarde. E essas 4 horas foram muito boas, porque eu vou falar rapidinho sobre elas e depois eu volto para o resto da semana. Porque, como eu disse, a gente trabalhou nesse projeto e a gente tinha uma ideia. A gente tinha pensado que a gente tinha uma ideia certa sobre o projeto e que a gente tinha achado a solução para ele. Caso vocês não se lembrem, nesse projeto a gente tinha que pegar essa peça aqui, que é uma massa-tubo, e transformar esse problema tridimensional em um problema bidimensional. E aí a gente tinha 2 opções. A gente podia escolher um caso de tensões planas ou um caso de deformações planas. A gente fez uma análise tridimensional no programa chamado Abacus e a gente olhou o negócio errado e concluiu erroneamente que o problema seria de deformação plana. Na verdade, a gente não estava vendo as deformações, a gente estava vendo a gente estava vendo os deslocamentos, que não é a mesma coisa que deformação, e por conta disso a gente acabou concluindo uma coisa que não era verdade. Então aqui, se vocês conseguirem ver, isso aqui é o deslocamento, e aqui a gente pode ver que o deslocamento no eixo Z é muito inferior ao deslocamento nos outros eixos, o que levou a gente a concluir que seria desprezível no eixo Z. No entanto, deslocamento não diz nada sobre o problema, o que importa é a deformação, e depois a gente percebeu que a gente estava olhando o negócio errado. E aí, quando a gente foi olhar de fato a deformação não era desprezível em nenhum dos eixos. Na verdade, a diferença entre a deformação do eixo Z para os outros eixos era bem parecida com a diferença entre as tensões no eixo Z com relação aos outros eixos. Então, nenhum dos 2 casos era óbvio de se escolher, e a gente teria que fazer um estudo mais aprofundado para saber qual seria o melhor modelo para escolher. Isso aí a gente concluiu um pouco mais para o final da semana, quando eu estava fazendo o relatório, e no final das contas, o modelo de deformação plana realmente funciona melhor neste problema, mas não funciona muito melhor do que o de tensões planas. A questão é que o nosso estudo era um estudo sobre ruptura dessa peça. Então, a zona de ruptura dessa peça aqui é bem aqui, e essa peça era uma peça de alumínio, e o limite de escoamento, que é a tensão máxima que essa peça aguenta antes de se romper, antes de quebrar, né? Era de 150 megapascal. E aí a tensão que a gente estava encontrando na simulação 3D era de 390 megapascal, ou seja, estava muito acima do limite de escoamento dessa peça, que é o limite quando ela vai quebrar. Então, indiferentemente se a gente escolhesse o modelo plano de deformação plana ou de tensões plana, a resposta seria a mesma, a peça ia quebrar. Então, para solucionar esse problema, tem 2 coisas que podem ser feitas. A gente pode aumentar esse filete aquizinho, esse adoçamento que eles colocam na peça,
E a gente também deve trocar o material, porque como a tensão que a gente encontrou é muito superior ao limite, o único jeito de consertar isso seria realmente trocando por um material um pouco mais resistente. Então, essa foi a conclusão que a gente teve para esse projeto. Como eu disse, o relatório tem 13 páginas, se eu não me engano, ele contém 15 figuras e 11 tabelas, então eu estou bastante feliz com o relatório, eu acho que ele ficou bem bom. E ele demorou cerca de uns 4 dias para ser realmente finalizado. A única coisa é que eu acho que ele poderia ter uma conclusão um pouco superior, um pouco melhor do que eu fiz, mas mesmo assim eu gostei bastante dele. Então essa é a conclusão desse projeto aqui, estou feliz que ele acabou. E eu quero saber como vai ser a questão da nota, porque eu realmente gostei muito do meu relatório, mas eu também gostei bastante do relatório que eu fiz para outra aula e eu recebi um 6,5, então vamos ver como vai ser para esta matéria aqui. Na quarta-feira, terça-feira eu não tenho aula, na quarta-feira a gente teve 4 horas de uma matéria que é uma micromatéria do semestre. Eu tenho 4 matérias principais que eu tô dando, que é deformações irreversíveis, métodos de elementos finitos, mecânica não linear e materiais compósitos. E além dessas 4 matérias grandes, tem algumas pequenas matérias que a gente tem. E no caso de quarta-feira foi de microestruturas. Eu faltei essa aula, porque eu já tinha faltado a aula que foi da semana passada, e como essa aula só tem 4 horas no total, eu faltando a metade, se eu pegasse a outra metade, não ia fazer muita diferença na minha vida e eu não ia entender muita coisa. Então eu ia desperdiçar 4 horas da minha vida aqui sem entender nada. Então eu resolvi não ir, porque também quase ninguém foi, acho que foram 3 pessoas só nessa aula. E eu tinha uma coisa mais importante para fazer, que era estudar para minha prova, que no caso que foi ontem. E para isso eu acordei às 7 da manhã e fui para a escola às 8 da manhã, que era o horário da minha aula, e fiquei estudando lá até mais ou menos 11 horas da manhã. E eu consegui avançar bastante no meu estudo e também consegui me motivar um pouco mais a continuar estudando. Então foi realmente uma boa escolha eu ter feito isso. E aí no resto do dia eu fiquei em casa, mas eu fiquei fazendo algumas coisas com meu irmão e com meu namorado em casa, então acabei não conseguindo estudar mais do que eu tinha estudado ali. Mas foi isso. Quinta-feira eu não fui na aula de francês, porque eu estava estudando também para minha prova, e eu estava num ritmo muito bom, e então eu decidi não ir, porque para mim era mais importante ir bem nessa matéria do que ir para o francês. Até porque era a primeira aula de francês do novo período, digamos assim. Então não faria tanta diferença assim eu faltar. Mas aí na sexta-feira, teoricamente, eu ia ter 4 horas de aula também. Eu tive 2 horas de mecânica não linear, que era o trabalho prático. E no trabalho prático a gente trabalha no nosso código de Python, que é de elementos finitos. E também junta elementos finitos com mecânica não linear. É um código bastante complexo. E para falar a verdade, na última aula eu não tinha entendido bastante sobre o código, então eu resolvi imprimir ele para dar uma estudada. Então, só para vocês terem uma noção de quão grande esse código é, eu vou botar ele aqui, mostrar para vocês. Ele tem vários arquivos, são diferentes arquivos dentro da mesma pasta, porque os arquivos eles importam e fazem coisas diferentes. Então esse aqui é o arquivo que pega os dados da malha, ou seja, pega o tamanho dos elementos, a quantidade dos elementos e os tipos dos elementos, e aí esse código pega as informações de um programa e joga para o Python. Aqui a gente tem o programa de elasticidade, que faz alguns cálculos importantes que vão ser usados nos outros códigos. Aqui nós temos o programa da própria malha, que é um programa que calcula algumas outras coisas da malha, como por exemplo, posição dos elementos e também forças associadas a esses elementos. Temos aqui um programa de tensor, que são alguns produtos importantes, algumas funções importantes de tensores, como multiplicação, temos adição, temos criação de tensores. Então, é um programa base para usar nos outros programas. E aqui a gente tem um dos testes que a gente fez na semana passada, que foi o teste M6, que a gente fez M0, M1, M2, M3, e esse é o M6. E ele pega as informações daqueles códigos que eu acabei de mostrar e joga em um problema real. Então, foi isso que foi feito. Esse programa aqui, M6, quem fez foi o meu amigo, porque eu não entendi nada sobre ele. Então, ele que fez essa parte. Esse programa aqui, que é o FEM,
que é o programa de elementos finitos, propriamente dito. Aqui ele tem algumas funções importantes, como, por exemplo, as funções de forma de cada tipo de elemento. E ele também faz alguns cálculos importantes, como gradiente, entre outras coisas. Esse é o maior código de todos, ele é bastante importante e a gente passou algumas semanas modificando esse código. Enfim, eu não estava entendendo muita coisa até a aula de sexta-feira. Na aula de sexta-feira eu estava bem inspirada e eu consegui fazer o problema quase completo, o código quase completo. E esse é o último código do período. Como eu disse, a gente está chegando no fim do período, então o relatório para esse projeto vai ser feito essa semana e vai ter que ser entregue até domingo dessa semana. Então é uma coisa que eu vou ter que fazer para essa semana também. E aí, sábado e domingo, eu passei basicamente o dia estudando para minha prova de deformações irreversíveis. A prova em si, eu acho que não estava muito difícil, para falar a verdade. Mas a questão é que tem muito detalhezinho que eu não peguei e eu não sabia. Então, tiveram algumas coisas que eu não soube fazer. Acho que tinham 9 questões na prova. Eu fiz até a 6ª questão, sendo que a primeira e a segunda eu errei. Então, eu realmente tenho a noção de que não vai ser uma nota muito boa. Essas aqui, né, são as apostilas de DEFIR, que é a prova que eu tô falando. E eu estudei toda a apostila, vocês podem ver que tá realmente toda marcada aqui. E eu tentei estudar o máximo possível, mas mesmo assim não foi o suficiente, eu deveria ter feito algumas provas antigas a mais. E eu vou mostrar para vocês aqui o meu resumo. Então esse é o resumo que eu fiz para essa matéria. O que eu gosto de fazer é sempre criar essa página aqui de sumário para mostrar quais são os tópicos que vão ser abordados, a quantidade de páginas e também a data que eu estudei. Então dá para ver que eu estudei mais ou menos a semana inteira. E esse aqui é o resumo. Geralmente os meus resumos são maiores do que isso. Eu fiquei até impressionada que ele só tem 4 páginas, mas é ótimo porque assim as funções mais importantes ficam realmente fáceis de achar. E foi isso para essa semana. Foi uma semana estressante, mas ao mesmo tempo foi boa, porque eu consegui concluir alguns projetos e fazer alguns relatórios. E finalmente a prova passou, que é sempre bom. Então agora eu tenho que me concentrar para essa semana aqui, que vai ter mais uma prova quando acabar essa semana, que vai ser a prova de mecânica não linear, que também não é fácil. Então eu vou ter que estudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Qualquer pergunta é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todos os comentários que eu puder. Eu vejo vocês no próximo vídeo.